Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar a respeito do módulo de um número inteiro. Clodoaldo e João são amigos e moram na mesma avenida. Todos os dias eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. No esquema a seguir, as marcações destacadas em preto foram feitas à mesma distância uma da outra. O ponto O indica a localização do clube do bairro. No ponto A, a localização da casa de Clodoaldo, e o ponto B, a casa de João. Então vamos lá. Nós temos aqui ó, o ponto O, que é onde fica o clube, certo? No ponto A é a casa do Clodoaldo, e o ponto B é a casa de João. Considere a menor distância entre duas marcas comunidade e o clube do bairro como o ponto de origem. Podemos associar os números positivos às marcas à direita de O e os números negativos às marcas à esquerda de O. O que ele está querendo dizer? Ó, nós vamos traçar uma reta, certo? Aqui. O O vai ser a origem, ou seja, o ponto inicial, o zero. Os números que estão à direita são positivos e os que estão à esquerda são negativos. Então vamos lá. Aqui traçamos a reta. Nós temos aqui o ponto B, o ponto A. O ponto A está a 6 marcações, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positivo, porque a direita de O, a direita da origem, ou a direita do zero, são números positivos. O ponto B está a menos 4, ou seja, 4 negativo, porque a esquerda do ponto O, ou seja, a esquerda de zero, possuem os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembrando que a mesma marcação para a direita é a mesma para a esquerda, tá certo? Não pode ser menor, não pode ser diferente. A distância entre a casa de Clodoaldo e o clube é de 4 unidades, ou seja, está aqui Clodoaldo e o clube. 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Dizemos então que a distância do ponto A em relação ao ponto O é dada pelo número 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A distância entre a casa de João e o clube é de 4 unidades, certo? A casa de João e o clube, 4 unidades. Dizemos então que a distância do ponto B em relação ao ponto O é dada por o número 4. Apenas está negativo, mas são 4 unidades de distância. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou o afastamento desse número até o zero na reta numérica. O módulo é representado por duas barrinhas, tá certo? Nós temos aqui duas barrinhas e temos um número dentro, positivo ou negativo. O módulo de zero é zero e indica-se como módulo de zero igual a zero. O módulo de mais 6 é 6 e indica-se por... Aí nós temos a barrinha, o mais 6 igual a 6. O módulo de menos 4 é 4 e indica por uma barrinha, menos 4, fecha a barrinha, igual a 4. Ou seja, pessoal, o módulo sempre vai ser positivo. Ó. O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo, certo? O módulo de zero é zero, mas os outros todos são positivos. Números inteiros opostos ou simétricos. Observe a reta numérica. Nós temos aqui o ponto O, né? A origem, ponto 0. À direita nós temos o número 1, 2 e 3, ou seja, o 3 positivo. À esquerda nós temos o menos 1, menos 2 e o menos 3, ou seja, o menos 3, o 3 negativo. Lembrando que todas as marcações têm que ser iguais, as distâncias têm que ser iguais, certo? A distância 2, ó, é igual à distância 2 negativa, a distância 3 positiva é igual à distância 3 negativa. Note que os números mais 3, aqui ó, mais 3 e menos 3, esse daqui, estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Eles possuem módulos iguais, ou seja, daqui para cá são 3 unidades, daqui para cá também são 3 unidades, ou seja, os módulos deles são iguais, mas situados em lados opostos da reta. Exatamente, um está situado à direita e o outro à esquerda. O mesmo ocorre com os números mais 2 e menos 2, ou seja, o mais 2 está situado à direita e o menos 2 à esquerda, mas possuem distâncias iguais. Dois números inteiros que estão nessa condição são chamados números inteiros opostos ou simétricos, ou seja, o número 3 positivo ele é oposto ou simétrico ao número menos 3 e vice-versa. O número menos 1 ele é oposto ou simétrico ao número mais 1, tá certo? Ó, os exemplos.
Mais 9 e menos 9 são números opostos ou simétricos. Mais 9 é o oposto ou simétrico de menos 9 e vice-versa. Mais 100 e menos 100 são números opostos ou simétricos. O mais 100 é o oposto ou simétrico de menos 100 e vice-versa. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de matemática. Aguardo vocês nas próximas aulas, tá certo? Forte abraço e até lá.